Eu quero deixar uma palavra rápida ao seu coração. Daqui a pouco a gente vai orar e nós vamos para casa, tá bom? Mas eu quero hoje pensar com você em um texto que me ensina uma grande lição. Vou fazer uma pergunta: alguém percebeu alguma coisa diferente nesse palco? Ou tem algo diferente aqui hoje? Oi? A frase mudou. Para você que está pela primeira vez aqui, nós usávamos até então a frase bondade. E agora está escolhas. E hoje eu vou falar de alguém que fez a escolha certa. E quando se faz a escolha certa, a pessoa, ela muda radicalmente a sua vida. Radicalmente. Eu quero falar hoje sobre a história de uma mulher que vai da tragédia ao triunfo. Nesta noite você vai ouvir comigo essa história e vai aprender como eu posso ir da tragédia ao triunfo. É possível. Pastor, é possível sair da tragédia e ir para o triunfo? Claro que é. A Bíblia está repleta de histórias como essa. A maioria das pessoas da Bíblia fizeram essa mudança de vida. E Deus é o Deus que é especialista em transformar tragédias em triunfos. E Ele faz na vida das pessoas, aqui na Bíblia, e Ele faz na vida das pessoas aqui hoje, em nosso meio. Se eu procurasse alguns testemunhos que eu conheço, eu tenho certeza que eu ouviria muitos e muitos testemunhos de pessoas que saíram da tragédia para o triunfo. Eu quero ler com você hoje um capítulo de um livro bem curto, que só tem 4 capítulos, que você pode, eu quero desafiá-lo a ler. Nós estamos num plano de leitura bíblica, lá de 1 Coríntios, um capítulo por dia. Hoje é o capítulo 4, da leitura de Coríntios, mas eu quero desafiar você a ler o livro de Ruth. Eu vou começar lendo o capítulo 1, e aí você pode, meia hora a gente lê esse livro. É um livro que conta uma história bem legal, triste, mas com um final feliz. E a história de Ruth, o capítulo 1, diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, diga comigo, um homem de Belém. Por que eu estou pedindo para você dizer eu não vou ficar pedindo o tempo todo para você repetir, não. Mas é que é importante gravar esta passagem. O homem de Belém. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e com seus 2 filhos. Ele fez uma escolha. Houve fome na terra de Israel, e ele morava especificamente em Belém. E ele então decide buscar um lugar melhor para viver. E ele faz uma escolha. Ele toma uma decisão. E nessa escolha, nessa decisão, ele vai para Moabe. É um país vizinho a Israel, mas é um país que não adora o Deus de Israel. É um país que não segue a lei do Deus de Israel. É uma outra cultura, é uma outra religião, é um outro costume, é um outro povo. E ele pega a sua família e faz essa escolha. O nome desse homem, o verso 2 vai dizer, é Elimeleque. Este homem se chamava Elimeleque. Sua mulher se chamava Noemi, e os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e foram à terra de Moabe e ficaram ali, moraram em Moabe. E aí a tragédia bate à porta dessa família. O verso 3 já começa a contar o que acontece. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos.
E aí o verso 4 vai dizer assim: estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Mas a tragédia volta a bater na porta de Noemi. O verso de número 5 diz assim: depois morreram Malom e Quilion. Que triste e que tragédia na vida dessa mulher. Os 2 filhos de Noemi. Assim ela ficou em um país estranho, em uma cultura estranha, longe da sua família, sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. E agora, queridos, então a vida é feita de escolhas e ela precisa tomar uma decisão. Verso número 6. Então ela decide, escolhe voltar para a terra de Moabe, com as suas noras, porque ainda em Moabe, ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhes alimento. Então no verso número 7, ela reúne as suas noras, e ela diz assim ela saiu do lugar onde havia morado ela, as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, ela olha para essas noras e diz o seguinte, verso número 8. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Pode voltar, vão viver a vida de vocês. Próximo verso. Vocês são novas, vocês podem se casar, que o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, e porém começaram a chorar alto. Verso número 10, a história continua, e ela disse: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. As 2 disseram. Verso número 11, mas Noemi disse: não, voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que ainda tenho filhos em meu ventre para se casarem com vocês? Pode voltar. Verso 12, ela aconselha as 2 a voltarem. Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que se casasse esta noite, tivesse filhos. Verso número 13, mesmo assim, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, a minha dor, a tragédia na minha vida foi maior do que a dor de vocês, porque o Senhor Deus descarregou a sua mão contra a minha vida. E ela dá esse conselho para as meninas, e nesse conselho, uma delas resolve voltar. Verso 14, então de novo choraram em alta voz. Orfa deu com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha só a história, irmãos, que interessante. E aí o verso 15 vai dizer o seguinte: então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. E aí Ruth diz algo, faz uma escolha muito interessante, a melhor escolha que alguém poderia fazer. Ruth então no verso 16, ela vai dizer assim para Noemi. Ruth respondeu, não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for eu irei, onde quer que você pousar eu pousarei, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus, a partir de hoje, será o meu Deus. Noemi, eu não vou te deixar, pare, não insista, eu já fiz uma escolha,
não importa onde você vai dormir, eu vou dormir junto, não importa o que você vai comer, eu vou comer com você o que tiver para comer, não importa se você vai dormir debaixo da ponte, não importa, eu estarei com você, eu não vou te deixar, e eu convivi com você, com seus filhos o suficiente para querer a cultura de vocês, o costume de vocês, a fé de vocês e o Deus de vocês. Seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. E aí então, verso número 17: onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte a me separar de você. Eu vou cuidar de você, você é minha mãe. Você não é minha sogra, você é minha mãe, eu vou cuidar de você. Ruth faz uma escolha muito interessante. E aí o texto continua, já está terminando o capítulo. Quando Noemi ouviu que Ruth estava mesmo decidida, havia feito uma escolha, estava decidida a acompanhá-la, a deixou de insistir. Verso 19 vai dizer assim: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Tem um mistério nesse nome aqui. E elas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Olha o estado que elas chegaram. Toda a cidade se comoveu. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Essa mulher acabada, sofrida, marcada pela vida, não é Noemi? Nossa, meu Deus, coitado, o que aconteceu com ela? Cadê o seu marido? Cadê os seus filhos? Cadê os seus bens? Ela saiu daqui, tinha posse, ela volta sem nada, saiu daqui com uma certa estrutura e volta mendigando. O que aconteceu com ela? Aí Noemi dá uma resposta e diz assim: a partir de hoje meu nome mudou. Olha como estava o coração dessa mulher, olha que tragédia. Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Eu saí daqui Noemi, eu volto uma mulher amarga, machucada pela vida, pelas tragédias da vida. O verso de número 21 vai dizer assim: quando eu saí, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. Deixa eu perguntar para você: estava magoada com Deus, sim ou não? Estava ferida com Deus? Que tragédia, que tragédia. Verso número 22 termina o capítulo. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. Se eu pudesse, não posso, não tenho essa autoridade, mas se eu pudesse eu escreveria a ex-Moabita. E chegaram a Belém na hora certa. Chegaram a Belém no começo da cevada. Aqui termina o capítulo 1. Eu vou dar uma pincelada nos demais capítulos, mas o que eu quero nessa noite é falar com você sobre escolhas. Elimeleque fez uma escolha. Em primeiro lugar, houve uma crise, houve uma fome, houve uma dificuldade na terra. Irmãos, e crises acontecem em países, acontecem em cidades, acontecem, irmãos, em igrejas, acontecem dentro de casa, crises acontecem. Agora, eu preciso aprender a lidar com elas, eu preciso saber administrá-las. Este homem não soube, ou melhor, ele achou que a melhor saída era mudar de cidade. Só que ele compromete todo o futuro da sua família.
e ele vai embora, e ele decide sair de Belém. Deixa eu dizer para você, Belém, o significado da palavra Belém, significa terra do pão. Ele sai da terra do pão, ele sai de Belém, e ele vai para uma terra que não tem pão, que não tem esperança, que não tem Deus, que não tem nada. Ele achava que saindo de Belém seria a melhor opção. Faltou-lhe paciência. Eu sei que é difícil, irmãos, ficar em um lugar onde a fome impera. Ainda pela manhã, depois do culto, eu fui conversar com a família de venezuelanos, e enfrentando uma crise, uma dificuldade no lar, no casamento. Falou: pastor, eu não quero voltar para minha terra, lá está muito difícil, eu quero me levantar aqui, eu quero vencer aqui. E Elimeleque toma a decisão errada, e por se afastar, deixa eu dizer algo para você, diante das crises, não saia de Belém. Pode ter acabado o pão, mas a crise não dura para sempre. O deserto não é para sempre. A seca não é para sempre. A fome não é para sempre, irmãos. Uma hora chove, a semente brota, o fruto nasce, irmãos, o trigo vira farinha, a farinha vira pão. O deserto é só um momento, é um tratamento. E quando eu me refiro a Belém, não sai de Belém, eu quero estar dizendo para aquele casal que acha que o divórcio é a melhor saída, eu quero dizer para você: ei, persevere, não desista, insista, vai chover, vai melhorar. Aquela pessoa que está pensando em desistir da vida, porque as coisas estão difíceis, porque vem uma crise de ansiedade, vem uma depressão profunda, e a pessoa acha que a melhor saída é colocar um ponto final. Eu vou dizer para você: não desista da vida. Vai chover sobre a sua vida, semente vai brotar, vai produzir frutos. A escolha de Elimeleque gerou uma grande tragédia na família. Escolhas erradas, precipitadas, que custaram alto. Algumas escolhas custam muito alto, muito alto. Agora Noemi começa a acertar, começa a fazer a escolha certa. Quando ela se levanta, ela fala: olha, aqui em Moabe, fora da casa do pão, longe da casa do pai, longe do meu povo, da minha terra, da minha fé, da minha cultura, longe do Deus de Israel, aqui as coisas deram errado, só foi tragédia. Eu volto, eu saí cheia, volto vazia. Eu saí com um sorriso, com esperança, com sonhos, volto amargurada, volto machucada, mas eu vou voltar para a casa do Pai. Vou voltar para a casa do pão. Eu vou voltar, e aí eu me lembro, a minha mente não tem como fugir do filho pródigo, irmãos, que tomou essa mesma decisão, que fez a mesma loucura, e que achou que estava chato na casa do pai, achou, ali que o conflito com seu irmão estava difícil de administrar, achou que o pai não lhe dava o valor devido, e que Moabe, que o mundo lhe daria um valor muito maior. E ele decide sair da casa do pai, sair de Belém, da casa do pão, e ele vai viver uma vida pródiga, esbanjadora, viver sem regras, dissolutamente. E chega um momento que houve fome naquela terra e ninguém lhe dava nada. A fome era tão grande que ele queria comer comida dos porcos. E a Bíblia diz que caindo em si,
Ele diz: ei, o que eu estou fazendo aqui longe da casa do meu pai? Até os empregados têm pão em abundância e eu estou aqui passando fome. Ei, deixa eu dizer para você, não existe vida longe da casa do Pai, não existe realização longe da casa do Pai, não existe alegria longe da casa do Pai, não existe paz longe da casa do Pai, não existe plenitude longe da casa do Pai, não existe realização, não existe nada, só ilusão. Mas ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Vou dizer: Pai, pequei contra o céu, contra a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. Recebe-me apenas como um dos seus empregados. Eu só quero estar em casa. Eu só quero estar em casa. E quando ele se levanta e volta, de longe o pai o vê, corre ao seu encontro, lhe abraça, lhe beija, e ele fala: Pai, pequei contra o céu, contra a terra. O pai fala: ei, depressa, tragam a melhor roupa, tragam um anel, para tudo, feriado, nós vamos comemorar, porque o meu filho voltou para a casa do pai, voltou para a casa do pão, voltou para Belém. Deixa eu te dizer algo, queridos: enquanto alguns saem de Belém, outros vão para Belém. Há 2000 anos atrás, uma família que era de Nazaré, você já deve ter ouvido falar deles. O homem chamava José, a mulher chamava Maria, e ela estava grávida. E eles precisavam chegar a Jerusalém. E eles pararam em Belém da Judéia, na casa do pão. Enquanto algumas pessoas saem de Belém, da casa do pão, outras pessoas vão para Belém. Não saia da casa do pão, porque lá na casa do pão nasceu o Salvador. O Salvador mora na casa do pão. O Salvador tem um nome, Ele é Jesus, Ele é de Belém. E aí, queridos, essa família, se uma escolhe sair porque está difícil, porque tem problemas, porque tem conflitos, porque tem fofoca, porque ninguém me deu moral, porque ninguém falou comigo, porque falaram mal de mim, porque isso, porque aquilo, José e Maria estão dizendo: eu vou para Belém. Os magos do Oriente estão indo para Belém. Os magos do Oriente, que seguiram a estrela, que não eram cristãos, que não eram judeus, que não conheciam a Bíblia, mas sabiam da profecia de que em Belém nasceria, que a estrela os levaria até o Messias. E em Mateus, no capítulo 2, Cris, no verso de número 1, eles chegam ali em Jerusalém, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Eis que vieram alguns magos do Oriente até Jerusalém, porque eles não conheciam bem a região, não conheciam a profecia, apenas tinham seguido a estrela. E eles chegaram lá no palácio, bateram palma. Herodes atendeu: pois não, nós queremos saber do rei dos judeus. Verso número 2, onde é nascido, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aí, queridos, Herodes não era judeu, Herodes não conhecia a Bíblia também, ele reinava naquela região, mas ele não sabia. Ele chama os escribas, verso 3, chama ali o pessoal. No verso de número 4, ele ficou, no verso 3, alarmado. No verso número 4, ele convocou os principais sacerdotes, os escribas, e perguntou: onde o Cristo deve nascer? E a resposta foi essa, verso número 5. Ei, o que eles responderam? Hein? Esse era o Salvador de Belém. Aquele era o homem de Belém que sai da cidade. O Salvador nasce em Belém da Judéia.
em Belém. Não saia da casa do pão. Não saia da casa do Pai. Na casa do pão você encontra o Salvador. Eu quero dar uma conclusão para essa mensagem. Noemi faz a escolha certa quando ela escolhe voltar para a casa do pão, para Belém, mesmo sem nada. É a mesma escolha do filho pródigo, mas o importante é estar no lugar certo. São escolhas. A segunda escolha que eu vejo que agora Ruth acerta, é que Ruth escolhe voltar junto. Eu não quero ficar em Moabe não. O filho pródigo disse, eu não quero ficar nesse mundo não. Enquanto eu tinha algo para dar, eu tinha amigos. Eu achava que eu estava abafando. Aí eu vi que ele só tem interesse naquilo que eu tenho. E Deus tem interesse naquilo que eu sou. Vou voltar para a casa do Pai. Ruth falou, o quê? Ficar sozinha em Moabe? Depois de ter conhecido o Deus de Israel, a fé do povo de Israel, a cultura deles. Não, eu vou voltar com você, Noemi. Eu vou voltar com você. O seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. E ela, queridos, escolhe voltar para o lugar certo, e ela escolhe, a segunda escolha, seguir a pessoa certa. Uma das frases que nós mais ouvimos, que essa galera que mais ouve hoje: ei, me segue aí, deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal. A pergunta é, quem você está seguindo? Volta para o lugar certo, escolhe seguir a pessoa certa. A pessoa certa não tinha bens para oferecer, mas tinha uma fé, tinha uma esperança inabalável. E ela escolhe seguir a sua sogra. Só que a melhor e maior escolha dela não foi apenas voltar para o lugar certo, seguir a pessoa certa, mas ela escolheu fazer uma aliança com o Deus certo, com o Deus de todos os deuses, com o Senhor de todos os senhores. Ela conheceu o Deus de Israel, e ela disse, olha, o seu Deus vai ser o meu Deus. E Noemi, aflita, amargurada, machucada, falou, olha para a minha vida, o Todo-Poderoso descarregou a sua ira sobre mim. E Noemi falou, não importa, o que eu conheci dele é suficiente para não querer saber de mais ninguém. Ele me basta, ele é suficiente para mim, ele me completa, eu quero esse Deus. E a história começa a mudar. A história começa a mudar quando a gente volta para Belém, quando a gente volta para o lugar certo. Lá em Israel, eles chegaram, quando? No começo da colheita. Chega na hora certa. Em Israel há uma lei que diz o seguinte, para quem está colhendo as espigas de milho: a espiga caiu, não pegue, deixe para o estrangeiro, deixa para o órfão, deixa para o viúvo, deixa para o necessitado. Caiu no chão, não pegue, continua colhendo. Se tiver muito alto, não pegue. Colha a sua altura, onde seu braço alcançar, pegue. E o que caiu no chão, deixa. E aí ela volta. Época da colheita. Noemi fala assim, Ruth, nós temos aqui um parente que ele tem um campo, ele é um agricultor, ele planta muito milho. E explicou para ela a lei e falou, você pode ir no campo dele e pode colher. Se alguém perguntar, você fala que você é nora de Noemi, e eles me conhecem, eles vão deixar você colher. E ela vai, e ela começa a colher espigas, coisa já começa a mudar. E aí elas colhem espigas
para fazer o pão, fazer o alimento. Aí Boaz chega e fala: quem é essa moça colhendo? Aí ele diz assim, disseram para ele: olha, essa aí é a nora de Noemi, sua parente. Ah, a viúva que foi embora, voltou. Tá bom, faz o seguinte, pode deixar cair mais espigas, e ninguém mexe com ela, deixa ela colher. Aí ela começou a colher mais, os cestos começaram a voltar cheios, já começou a vender, sobrou uma graninha, já deu para mobiliar a casa, já deu para alugar saiu da kitnet, já foi para um lugarzinho melhor, já começou a mobiliar, colocar ali móveis na casa. E ele se aproxima dela. E essa história, que começa com uma grande tragédia, termina de uma maneira linda, extraordinária. Boaz se apaixona por Ruth e resolve casar com ela. Lembra como que Noemi chegou na cidade? Meu nome não é mais Noemi, eu sou uma pessoa amargurada. Olha como que termina a história dela. Capítulo de número 4, Cris, aquele verso que a gente usou de manhã. Você tem ele salvo aí? Volta para mim alguns versos, fazendo um favor. Eu quero o verso de número 13 até o 17. Eu quero pedir para o pessoal do louvor vir aqui para frente. Nós vamos terminar o culto, nós vamos orar. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida, e ela teve um filho. Vocês lembram como que Noemi chegou? Eu saí plena, voltei vazia. Sou amargurada. Deus descarregou a sua ira sobre mim. Me tirou o que eu tinha de mais importante na minha vida. Machucada. A sua nora casa e tem um filho. Olha o que acontece. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Olha a importância de abençoar as crianças, gente. Irmãos, eu derramo bênção sobre as crianças, sobre os jovens, mas sem medida, mas derramo sem dó mesmo. O Senhor vai abençoar, vai ser inteligente, vai ser o melhor aluno da sala, vai ser um homem de bem, vai ser uma mulher de bem, vai ser médica, vai ser juiz, vai ser professor, vai ser presidente da república. Irmãos, vai ser alguém de bênção. Olha o texto. Que o nome dele venha a ser famoso. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice. Essa criança, Deus vai usar essa criança, Noemi, para tirar toda a amargura do seu coração, para fazer você esquecer toda a tragédia que você viveu. Deus vai escrever uma nova história. E aí, queridos, pois a sua nora que ama você deu à luz, porque para você ela é melhor do que? Quantos filhos ela tinha? É melhor que 7. Olha o triunfo. Olha Deus mudando a situação. Voltou sem nada, tinha comida.
agora tinha renda, não tinha mais filhos. Agora Deus deu uma nora que valia por 7 e deu um filho. Verso de número 16. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Pegou o menino no colo. Ela achou que nunca mais faria isso. Ela achou que nunca mais teria essa possibilidade. E ela passa a cuidar do menino. E olha o que acontece, verso 17. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. O filho era de Ruth, tá? O chamaram de Obed. E este veio ser o pai de Jessé. E Jessé era o pai de Davi. E Davi foi o maior rei que existiu em Israel. O Davi do Salmo de Davi. O Davi do Salmo de número 23. O Davi, aquele que matou Golias. O Davi, aquele que matou um leão, que matou um urso. Aquele que liderou o povo de Israel e que conquistou muitas guerras. E que mais tarde, queridos, da descendência de Davi sai Jesus. Onde que Jesus nasceu? Deus pega agora e leva José e Maria para Belém da Judéia, para mostrar que é na casa do pão que o milagre acontece. É na casa do pão que está o Salvador. É na casa do pão que as tragédias, elas se tornam um triunfo, que a derrota se torna vitória, que o choro se torna alegria, que a guerra acaba e começa um tempo de paz, que a fome cessa e começa um tempo de prosperidade, que a vida começa a mudar, a ter sentido. É em Belém, é na terra do pão, é na casa do Pai, é na casa do pão que Deus começa a mudar a realidade e a escrever uma nova história. Ruth, Boaz, Obed, Jessé, Davi, Jesus, você, eu, todos nós somos alcançados e chamados para viver na casa do pão, na presença do Pai, para escrever uma nova história, para ter uma nova identidade, para viver um novo tempo, para ser bênção, para ter conquistas, para ter vitórias, para viver uma vida de paz e de esperança. Quero que você fique em pé. E nós vamos cantar o amor de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor? Então bem-vindo à casa do pão, bem-vindo à casa do Pai.